Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Sejam todos bem-vindos ao projeto Anticrises, tá? Esse projeto aí tem como objetivo te entregar estratégias para estar enfrentando os sintomas da ansiedade ou diminuindo as crises, assim para que você se sinta mais calmo, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre o que? A gente vai falar como diminuir o distúrbio do sono. Essa será a nossa live de hoje, tá bom? Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai abordar várias dicas, tá, gente? De como a gente pode estar enfrentando esses distúrbios do sono, o que a gente pode estar fazendo, tá? E a gente vai abordar algumas estratégias para você estar enfrentando tudo isso daí, tá bom? Olha o pessoal já chegando aí. Oi, Ivana. Boa noite, amiga. Tudo bem? Vamos lá, então. Gente, para explicar, já para começar explicando aqui, o que é distúrbio do sono, né? Distúrbio do sono é quando... Distúrbio é uma palavra assim que quando tá levando ao mau funcionamento de alguma coisa. No caso aqui, do sono, né? E a gente não vai tratar sobre os distúrbios em si que existem, né? Porque pode existir vários, eu não sei, eu não sou perito nessa área. Porém, a gente vai focar aqui mais como a gente pode diminuir esses distúrbios, tá? Um deles bem conhecido e que é um dos sintomas também muito comum é a insônia, que é um distúrbio, né, do sono. E ela atrapalha muito, aumenta a ansiedade e é um sintoma da ansiedade também, tá bom? Mas só para vocês ficarem sabendo o que é distúrbio do sono, é um hábito, né, negativo que a pessoa está tendo, que está prejudicando a saúde dela, né, a qualidade de vida dela, no caso, o sono dela, tá? Porém, tudo isso que a gente vai falar aqui, a gente vai comentar, a gente vai abordar, não te impede de procurar um médico, se caso necessário, tá bom? Se por acaso você começar a colocar em prática algumas coisas, tentar mudar algumas coisas, e mesmo assim você não surtir aquele efeito esperado que você tanto deseja, né? Ou que você tá tendo uma qualidade de sono meia baixa, você quer melhorar mais ainda as coisas, você pode estar procurando um médico sim, tá bom? Para ele estar te orientando melhor, para ele talvez, né, não sei, entrar com medicação, aí já é com ele mesmo, tá? Então, aqui não, como fala, não proíbe, né? Nem essa palavra que eu usar, mas não proíbe de você procurar um médico, uma ajuda especializada no caso, tá? Aqui a gente vai focar, você vai ver mais em mudanças de hábitos, algumas coisas que você pode estar mudando na sua rotina, tá bom? A Sinara. Oi, boa noite, Sinara, tudo bem? Vamos lá então, gente. Então, como eu disse aqui, talvez para você regularizar as suas noites de sono que estão assim tão mal dormidas, né? Que a gente está sofrendo tanto com isso, talvez precise de alguns ajustes, né? Talvez precise de algumas mudanças, né? Você muda aqui, não deu certo, você vai ali, dá uma mudadinha também, e você vai tentando mudar conforme você for mais fácil para você, né? Você vê na sua rotina e fala, eu acho que eu tenho que mudar isso. Depois a gente vai entrar mais nesse assunto. Eu acho que eu tenho que mudar aquilo. E às vezes alguns ajustes pode ajudar você a melhorar muito essa questão do seu sono, tá? Às vezes alguma coisa que está desequilibrada, que você não está conseguindo atingir, né? Ou talvez alguma coisinha assim que se você dá uma mudadinha, aquele virar a chave, né? Que a gente fala que pode estar mudando muito a sua noite de sono, tá? Eu mesmo vou acordar, eu vou falar um exemplo aqui para vocês, né? Talvez algum de vocês já tenham ouvido eu falar isso daí, porém é muito importante eu falar isso daí também. O que acontece? Até esses dias atrás eu estava tendo problemas de muita insônia mesmo, né? Eu estava acordando, eu estava conseguindo dormir 4, 5, uma vez eu só fui conseguir dormir às 6 horas da manhã. E depois eu fui até 1 hora da tarde.
E assim, eu não tava bom pra mim, não tava legal, né? Eu tava acordando cansado, parece que você levou uma surra, né? Pelo menos eu sinto essa sensação quando eu durmo, acordo mais tarde, durmo mais tarde. Então aquilo lá não tava bom pra mim, não tava legal, né? E eu não queria abusar de medicações, nem nada disso, né? Eu falei, caramba, o que será que eu posso estar fazendo, né? Então eu comecei a acordar mais cedo. Eu coloquei o celular, o despertador, para acordar mais cedo. Aí eu estou colocando ele atualmente para acordar às 8 horas. Às vezes eu não consigo, vou confessar para vocês que eu não consigo acordar às 8 em ponto, porém não passa muito desse horário, né? E isso funcionou muito para mim, né? Foi fácil? Não foi. Os primeiros dias, nossa, eu fico um tojado quando eu tô com sono, eu não consigo render direito, a gente não pensa direito, mas assim, se você ter clareza por que você está fazendo isso, fica muito mais fácil para você fazer, para você estar mantendo esse hábito. Então, para mim, ficou muito mais fácil, porque não mais fácil, mas ficou menos difícil para eu estar fazendo aquilo, porque para mim estava tendo sentido eu estar acordando aquela hora, porque daí à noite eu iria ter mais sono. Então, para mim, foi um motivo bem forte para eu estar acordando nesse horário. Então, se você também quiser, né, já fica até uma dica, se você também quiser tá testando isso daí, você acha que está acordando tarde, você acha que está ficando sem energia, você pode colocar o seu celular para despertar mais cedo também, tá? Independente se você dormiu mais tarde, se a sua qualidade de sono não foi muito boa, mas depois a gente vai falar mais sobre isso daí, tá bom? Oi, Elaine, boa noite. Olha o pessoal aqui, ó. Oi, mãe, boa noite, mãe. Vamos lá então, gente. Algumas pessoas podem falar assim, né? Ah, eu não consigo acordar cedo, né? Como eu disse para vocês, eu também não gosto de acordar cedo, né? Mas a gente tem que enxergar ter uma clareza o porquê que a gente está acordando cedo, né? Porque, por exemplo, eu coloquei assim umas regras para mim. Porque se eu acordar tarde, se eu acordar cedo, eu vou ficar mais disposto, né? Se eu acordar cedo, eu vou ter mais tempo para fazer as coisas, porque parece que as coisas não estavam rendendo para mim quando eu estava acordando mais tarde. Porque se eu acordar mais cedo, eu vou ter sono para dormir à noite, então no outro dia eu vou ficar mais descansado e eu vou ficar com mais ânimo também. Então, o acordar cedo, ele tem que ter vários motivos para você, né? Para você estar conseguindo fazer isso, né? Não é só colocar o celular lá e falar, eu vou acordar cedo e só isso. Às vezes a gente pode passar batido isso daí. Se você quiser, até você pode escrever, olha uma dica aí já, até você pode escrever no alarme do seu celular o porquê que você está acordando cedo, né? Aí você coloca assim, ó, no meu caso, eu não fiz isso, eu tô tendo essa ideia agora, tá, gente? Você coloca assim, no seu caso, não tem como escrever muito lá, né, se eu não me engano. Vocês me corrigem aí se eu tiver errado. Você coloca ânimo, dormir bem e, sei lá, sem estresse. Alguma coisa assim que você vai ter se você acordar nessa hora. E daí quando você olha aquilo lá, você vê, você fala, é por isso que eu tô acordando essas horas. Porque a gente tá meio, né, mais ou menos quando acorda tudo. Então é muito bom a gente já tá lembrando quando tá acontecendo isso, já tá lembrando por que tá acordando cedo. Porque falar para vocês não é fácil não, tá? Mas é possível sim, tá bom? Vamos lá. Olha a minha mãe aí. A Sinara falou aqui, gente. Interessante, Murilo. Pensei que você não tinha esse problema por ser psicólogo. Não, gente. Ixi. A gente, por ser psicólogo assim, a gente tem esse mito, né? Que a gente sabe fazer muita coisa, a gente manja fazer muita coisa, né? Mas tem coisa assim na pele que a gente às vezes precisa de outro psicólogo, entendeu? Por mais que às vezes, por exemplo, a ansiedade, que eu abordo bastante aqui, por mais que eu fale dela, eu preciso também estar sabendo como lidar com ela. Eu tenho que prestar atenção como que isso está me afetando também, né? Porque assim,
por mais que você tenha um conhecimento, a gente tem uns pontos cegos. E daí a gente tendo os pontos cegos, às vezes a gente tem que relutar um pouquinho para encontrar eles, né? Ou às vezes se a gente não conseguir, a gente tem que ir em outro psicólogo mesmo, tá? Não tem jeito também. E assim, porque a gente é psicólogo, a gente tem a teoria, né? A prática é bem diferente, tá? Que nem hoje, eu vou usar meu exemplo de hoje, que eu tava, já que você falou isso daí, hoje, nossa, eu tava irritado, eu tava estressado, no meu dia não rendeu hoje. Vou falar pra vocês aqui que eu deveria ter feito mais coisas, mas ainda bem que eu não fiz. Por quê? Porque eu tava num estresse bem acentuado, assim, sabe? Eu tava num estresse um pouco mais elevado do que eu costumo ficar. Então, o que eu fiz daí? É que daí eu prestei atenção, eu vi comigo que eu não estava meditando. Eu fiquei uns 3 dias sem meditar, por isso que eu falo para vocês também que é muito importante meditar. E eu meditei, isso daí baixou um pouco, depois eu me distraí, joguei uns joguinhos no celular, vi uns vidinhos de comédia no YouTube e isso daí foi cessando, né? Então, nem eu tô sujeito a essas malezas aí, tá? Então, é uma coisa que eu passo para vocês treinarem com vocês também, como eu treino também aqui comigo, tá? Então, vocês têm que prestar muita atenção nisso daí, tá? Ninguém tá como fala? Ninguém tá sujeito a não sentir isso, tá bom? Olha lá, a Sinara deu outra comentária aqui. Mas isso é verdade, parece que quando a gente acorda tarde fica mais com dificuldade para dormir. Isso daí é verdade mesmo, Sinara. Eu não vou saber o porquê, tá? Que nem eu falei, eu não sou perito nessa área, mas é o que parece mesmo, tá? A Ivana falou também, deu um trabalho. Hein, Janice? Imaginou a adolescência dele? Ansiedade é uma coisa muito séria, precisamos ficar atento a isso. É isso aí, amigo. Ansiedade é uma coisa bem embaçada mesmo, por isso que a gente tem que cuidar bem. Também já puxando o gancho aí que a Ivana falou, a gente também tem que prestar atenção nessa questão da pandemia, né? A pandemia, querendo ou não, quem tinha emprego ou quem estava trabalhando numa empresa e depois ficou no home office, pode ser que bagunçou um pouco a nossa rotina. E a gente pode prestar atenção que a rotina ela ajuda bastante a gente a se manter com o sono também equilibrado, a evitar vários distúrbios. Por quê? Porque no emprego, você querendo ou não, você tem uma rotina. Você bate o cartão 8 horas, você vai almoçar meio-dia, você tem que voltar a 1 e você tem que ficar até às 5, às 6, sei lá, depende do emprego. Isso daí você tem que fazer independente se está com sono, se está cansado, se está irritado. Se você faltar, né, o desconto é enorme, né, depois na folha de pagamento, a gente bem sabe disso. E então, a gente tem que ir treinando tudo isso aí, né? E por que às vezes depois de um dia assim na empresa, né, pelo menos eu senti, não sei vocês assim, por exemplo, num final de semana tá meio bagunçado o sono, depois já começa a regularizar tudo de novo. Por quê? Porque a empresa forçou uma rotina pra gente, o nosso trabalho forçou uma rotina pra gente. Então, nessa pandemia, seria bom a gente se forçar essa rotina também, tá? No trabalho a gente se força essa rotina por quê? Porque a gente tem que ganhar dinheiro, né? Porque a gente tem conta para pagar, tem tudo isso. E então, para forçar uma rotina na pandemia, por que você tem que forçar essa rotina? Então, você tem que ter clareza para estar sabendo o porquê que se você está forçando essa rotina na sua pandemia. Na pandemia também, tá? Então, você tem que deixar muito claro isso para você mesmo, tá? Vamos lá. Murilo, mas há outras coisas que a pessoa pode pensar também, mas eu não consigo ter sono, né? Às vezes é difícil mesmo ter sono, né? Então, por isso que eu falei para vocês, se vocês não têm sono, depois vocês podem tentar essa técnica aí que eu falei para vocês, de estar dormindo, tá? De levantar, eu falo 8 horas, tá, gente? Vocês podem ver um melhor horário para vocês, tá? E depois acordar com esse mesmo objetivo, mesmo que você tenha sono, mesmo que a qualidade na noite anterior
não foi tão boa. Por quê? Porque daí você já está avisando o seu cérebro, tá? Que é uma coisa biológica, que você tem que acordar naquele instante, mesmo que você está mal, com sono ou não. Depois você vai conseguindo colocar as regras neles, porque ele vai entender que aquilo lá é uma regra e que aquilo lá é uma coisa que a gente pode estar exercendo. A mente da gente é muito interessante, sabe? Porque ela parece uma criança. Se você não dá regra nenhuma para ela, ela age do jeito que ela quiser. Agora, se você dá alguma regra para ela, se você fala assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vai educando ela, ela provavelmente vai seguir aquele caminho, tá? Aquilo lá que você propôs para ela, mas às vezes isso daí tem que ser um pouquinho forçado no começo. Então é uma questão de hábito também, tá? O sono, vocês podem ver que é uma questão de vocês estarem tendo mais hábito para tá dormindo melhor, tá bom? Olha lá o pessoal falando. O que você falou aqui, mas eu não consigo. Ih, a rolagem tá meio estranha aqui pra mim. Aqui, eu vou ler da Elaine aqui. Olha o que ela falou, gente. Eu estava com muita insônia. Não consegui dormir direito e acordava muito irritada. Realmente, a falta de sono deixa a gente muito irritado mesmo, viu, Elaine? É uma coisa assim que a gente pode ver em uma noite de sono mal dormida, a gente pode ver já a diferença dessa falta de sono, né? Por isso que às vezes lá na UTI, lá em hospitais, as pessoas elas ficam mais depressivas, elas ficam mais irritadas. Isso porque é barulho a noite inteira, né? Ela tá se sentindo um pouco incômoda. Então essa falta de sono pode vir para ela por causa disso também, tá? Então é muito importante a gente estar prestando bastante atenção no nosso sono, o que está atrapalhando ele, tá? Vamos lá, gente. Aí a pessoa também pode pensar assim, eu fui sempre ruim de pegar no sono, né? Isso daí eu acho que vai bastante da pessoa também, né? Tem gente que pega, deita e dorme, tem gente que rola de um lado, rola do outro e fica indo para lá e para cá, e às vezes ela não pega no sono assim tão fácil, né? E o que acontece? Às vezes o que eu vejo é nosso mesmo, não pegar no sono assim tão fácil. Por exemplo, eu sempre fiquei eu não fui de deitar e dormir. Eu sempre pego, né, viro para um lado, viro para o outro, fico quietinho e o sono vai vindo e depois eu adormeço. Tem outras pessoas não, tem outras pessoas que pegam, deitam e já dormem, né? Então, mas a gente tem que prestar atenção em quanto tempo a gente está demorando a dormir, né? Se foi uns 20 minutos mais ou menos, isso daí pode ser considerável normal, tá? Tem pessoas que dormem 5 minutos, tem pessoas que deitam e dormem, então a gente tem que prestar atenção muito nesse sono, quando a gente está pegando no sono também. Se você demorar demais, aí sim pode ser um indício de distúrbio do sono. Mas se você pegar e já deitar e demorar um pouquinho, nessa margem aí que eu falei para vocês, de 15, 20 minutos, aí tá tranquilo. É que a pessoa tem um jeito também e tá normal. O ruim é ela tá demorando para pegar demais no sono, aí complica mesmo, tá bom? E como você pode estar fazendo essas coisas que eu falei para vocês, gente, você pode estar fazendo... Vocês podem estar errando nesse caminho. Vocês têm, né? Vocês já sabem o que fazer. Às vezes você já sabe como fazer. Você já sabe o que está atrapalhando na sua rotina e você não faz nada. Se a gente não fazer nada, provavelmente nada vai acontecer também. Porque, assim, para a gente conseguir resultado diferente, a gente tem que ter atitude diferente, né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa em relação ao nosso sono também, isso daí. Se a gente sabe que alguma coisa está atrapalhando a gente ou aquilo lá não está dando certo, a gente tem que mudar de estratégia, tá? Mudar de hábito e ver um outro jeito para estar enfrentando isso daí, tá bom? Vamos lá. Agora eu vou entrar mais nas dicas agora ainda, tá, gente? Eu vou entrar a fundo para vocês, para estarem vendo assim algumas dicas práticas que vocês podem estar colocando
em prática agora à noite mesmo, se vocês quiserem, tá bom? Então vocês podem já identificar alguns ajustes que vocês podem estar colocando no seu sono, tá bom? Se eles modificarem e você já conseguir uma melhora, tá ótimo daí. Eu vou falar sobre vários aqui, aí você vê com você o que você pode estar melhor ajustando, tá bom? Às vezes, você já reparou se você tem algum pensamento acelerado ou algum pensamento preocupante? Tem alguma coisa assim que você está levando para a cama, no travesseiro, que está te atrapalhando? Alguma coisa que está retirando seu sono? É algum pensamento preocupante sobre, sei lá, filho, marido, financeiro? Tem alguma coisa? A gente já está falando aqui de uma coisa mais ampla para você pegar e tá observando isso daí, pelo menos no geral agora, tá? Você olha assim, fala, o que será que é? Será que seus pensamentos estão muito acelerados? Será que tem alguma preocupação, né? A rotina, né? Como eu falei para vocês, a rotina é muito importante para estar ensinando a nossa mente como agir, né? Então, é muito importante você estar vendo com você o que você pode estar fazendo, o que você pode estar mudando para você estar dormindo melhor, né? Como eu disse, a nossa mente parece uma criança. Você tem que colocar uns hábitos nela para ela tá entendendo que aquela lá é hora de dormir, aquela é hora de acordar. Então ela vai se adequando o jeito que você está manuseando o seu corpo, manuseando a sua rotina, tá bom? Vamos lá. Será que você também não está ingerindo substâncias estimulantes demais, né? Como assim, álcool, drogas, café, tá? Energético, refrigerante também, a maioria deles tem cafeína, chocolate. Será que você não está abusando muito dessas substâncias e daí isso daí não está retirando o seu sono? Esses tempos atrás, eu estava bastante com sono assim. E daí, para dormir, né, para relaxar, eu estava tomando um tipo de chá, né? Um chá que não vou falar aqui qual mas um chá bem famoso. E aquilo lá, eu estava tomando ele, eu estava sentindo que estava mais despertando eu do que tava fazendo eu dormir. Aí eu falei, caramba, o que é isso daí, né? Aí eu fui vendo a composição, fui vendo tudo o que era realmente que estava acontecendo. Aquele chá, ele era mais estimulante, né, na composição dele lá, eu vi, do que relaxante. Então era por isso que eu estava perdendo um pouco o sono à noite. Então daí eu parei de tomar aquele chá e daí ele se regularizou melhor com o meu sono. E o que você pode estar tomando de chá? Você pode estar tomando chá de camomila, tá? De erva cidreira, de semente de girassol, também é bom. E suco de maracujá, também é ótimo, tá? Esses tipos de chás e esse suco também podem fazer você pegar no sono de uma maneira mais rápida, tá? Vamos lá. Eu falei para vocês, né? A hora que você acorda, para você ter um horário fixo, tá? Para você tá despertando no celular, você tá colocando no seu despertador do celular. E você, se quiser, coloca também o objetivo, né? Para ficar claro para você já de manhã por que você está acordando aquela hora, tá bom? E também, não menos importante, você pode colocar também o horário que você vai dormir no seu celular, tá? Por quê? Porque também o horário que você vai dormir também entra na sua rotina, tá? Por exemplo, você coloca lá para dormir meia-noite, então ali você já apita que se também quiser colocar a legenda lá no despertador que você está dormindo à meia-noite, você pode também, porque daí você está educando a sua mente, né? Você está criando um hábito para aquilo lá, que aquilo lá já é hora de dormir, que você já tem que já ir desacelerando e tá dormindo, tá bom? Então, tanto o horário para acordar é importante, quanto o horário para dormir também é importante. Você pode também colocar no despertador o horário para dormir, tá bom?
E daí, desse modo, você vai se programando em tudo isso. Você vai vendo as suas rotinas, o seu pensamento, né? Se você está tomando alguma coisa que você acha que está abusando, que está atrapalhando o seu sono. Outra coisa também que eu lembrei agora, muito bom, é a meditação, tá, gente? Como eu disse ali no começo, se você tem alguns pensamentos acelerados que não estão te deixando dormir, a meditação é ótimo nesse caso, tá? Por quê? Porque a meditação, ela faz a pessoa tá parando, né, aqueles pensamentos, aquele fluxo de pensamento tá muito acelerado, ela vai baixando aquele fluxo, vai contendo tudo aquilo, e aquilo lá vai ficando melhor para a pessoa, porque vai ficando um ambiente mais calmo na mente dela. E a meditação pode ajudar muito a estar diminuindo esses pensamentos acelerados, esse fluxo tão acelerado da mente, e a pessoa pode estar baixando isso daí e tá cada vez mais tranquila e talvez está tendo mais chances de estar tendo uma melhor qualidade de sono, tá bom? Gente, eu tô acabando aqui. Se vocês quiserem estar colocando alguma dúvida aí, vocês podem colocar que a gente vai para a revisão dessa live de hoje, tá bom? Vamos lá. O que a gente aprendeu hoje, gente? Como diminuir, né, os distúrbios do sono, tá bom? Esse foi o nosso tema de hoje. O que é o distúrbio do sono? É um hábito que está atrapalhando a gente de ter uma melhor qualidade, né, de sono, tá? E piora também a nossa qualidade de vida. Então é um hábito que tem que ser regularizado. A pessoa tem que mudar esse hábito, no caso do sono, para estar melhorando essa noite que ela tem, tá? A gente falou aqui sobre várias dicas. Isso também não impede você procurar um médico, né, para você estar vendo melhor o seu sono. A gente falou assim que de várias dicas para você ver o que você pode estar fazendo por você, pelo seu sono, se você está ingerindo alguma coisa que está te atrapalhando, né? Para você estar se programando também, tanto na hora de dormir como na hora de acordar. Isso daí é muito importante, tá? Coloca lá o seu celular, coloca o despertador, e daí você pode estar se adequando, tá? Essa nova rotina que você tem, porque a rotina também é muito importante para o sono, tá bom? Então, é isso, gente, que eu tinha para estar falando para vocês, tá? Então, tchau, boa noite e até mais.